Gente, meu sonho desmoronou naquele primeiro dia. Falei, cadê o ar-condicionado do computador? Eu falo, você quer se divorciar? Esse aqui é o melhor mercado do mundo. E que eu me reconhecer sendo boa, eu não tirava o mérito de ninguém. Meu nome é Ricardo Teixeira, estou aqui com a minha esposa e host do podcast, Bianca Guerreiro Condic. E hoje, a nossa convidada é Best Hook da concorrente no momento, consecutiva 50 semanas, vencedora da PTC, head da Gorila, bicampeã 2022 e 2023. Ela, Bruna Sueoshi. Muito obrigada. Finalmente, hein? Estamos aqui. Que honra, Muito sério. feliz hoje, né, minha vida? Muito. Tudo bem, Bru? Tudo bem. Obrigada, gente. Bruna, a gente hoje vai conversar aqui sobre vários temas, mas eu já queria saber, antes de você entrar nesse mercado, antes de você conhecer o mercado de seguro de vida individual, o que você fazia? Bom, antes de mais nada, né, queria agradecer o convite, queria dizer que é uma honra, realmente. Sempre foi um sonho participar de um podcast. Tá brincando? Sério? E ter um microfone desse na minha frente, eu me sinto muito Que chique. isso? Mas, ó, eu nem sei se vai poder ir pro ar, dependendo das perguntas, Sem então cortes tomem aqui. cuidado, tá bom? Mas vamos lá, Ri. Eu iniciei a minha carreira no banco, pode falar o nome? Claro, 100%. No Banco Itaú. Foi meu primeiro emprego. Entrei ali no cargo mais baixo, né, que é o atendente comercial, porque você ainda não tem CPA 10 e tudo mais. E ali era um sonho entrar num banco, trabalhar numa multinacional. Eu sempre fui bem focada naquilo que eu queria. Eu tinha uma prima, tinha um tio, né, que já trabalhava em multinacional e eu achava chique. E aí eu falei, quero trabalhar numa multinacional. E aí foi engraçado que no primeiro dia que eu entrei no banco, eu falei, realizei meu sonho, né, vou ter um computador, vou atender pessoas. Ela olhou pro meu salto, né, por causa do meu tamanho, tava com um salto bem alto. Aí ela falou assim, olha, você trouxe a sapatilha? Eu falei, não entendi. Eu falei, não, trouxe não. Ela, então, porque tem uma loja lá embaixo, chama Thaí. Ela é a nossa parceira e você vai pra rua abrir conta. Gente, meu sonho desmoronou naquele primeiro dia. Falei, cadê o ar-condicionado do computador? Mas foi muito bom, porque eu odiei estar lá, na rua, suando, de salto, porque não tinha levado sapatilha. E naquele momento eu falei, o que eu preciso aprender para eu poder estar aqui? E foi, acho que aí que foi no primeiro dia. A cada um ano, mais ou menos, eu fui sendo promovida, foi bem rápida a minha ascensão. Com 24 anos, eu estava assumindo minha primeira agência como gerente geral do Itaú. Caramba. Foi super... foi um processo um pouco mais moroso, porque eles tinham que entender se realmente eu tinha capacidade, até pela idade, né? Ou se era louca o suficiente para isso, né? Eu costumo dizer isso. E foi ali que eu realmente descobri. Eu sempre gostei, sempre olhava para os meus líderes e falava, nossa, gestão de pessoas é uma coisa que eu quero fazer. Mas estar lá, né? Eu descobri que eu tinha todo aquelas pessoas que olhavam para mim, pensando, porque você é sempre muito subestimada, você ganhar um cargo desse muito cedo é muito bom, mas você é subestimado o tempo inteiro, Você tem né? 24 anos, né? Exato, com esse tamanho de nanica. Então, assim, quando eu cheguei na agência, eu lembro que eu só vi pessoas mais velhas, assim, ao meu redor. Eu não sabia se era uma agência do INSS. Meu Deus, se essas pessoas ouvirem. Eu não sabia se era uma agência do INSS ou se era uma agência do Banco Itaú. Só concursada. Eu falei, meu Deus do céu. Mas foi muito bom, porque ali eu entendi o que é você conseguir passar respeito e credibilidade através do teu trabalho. E independentemente de idade. Eu sempre gostei de cuidar da vida alheia. Ali eu era paga para isso. Então foi onde virou minha chave. Se encontrou, Marcos. Eu me encontrei. E foi, de fato, onde eu aprendi bastante. Tive um grande gestor, tive vários grandes gestores, mas eu tive um que foi, eu sempre falo o nome dele, o Márcio Costa. Ele deu uma virada de chave, assim,
na minha carreira, porque ele me ensinou, ele me forjou, talvez não da melhor forma, não da mais gostosa. Sim. Mas ali eu entendi que eu tirei muito aprendizado, né? E eu lembro que ficou uma frase muito na minha cabeça quando ele me encontrou. Quem me promoveu foi uma outra superintendente. Quando ele chegou, ele falou assim: eu preciso de uma gerente geral barata e não de uma agente comercial cara. E eu olhei pra cara dele e pensei, filha da puta. Eu falei, como assim? Eu estou me matando para fazer o negócio, porque eu achava que era vender, mostrar para minha equipe, se eu fizesse, eles também iam fazer. Aham. E não, na realidade, ele falou, você tem que aprender a ensinar as pessoas a fazer como você faz. E dali em diante, uma chave virou e foi só alegria. Eu não tenho... Foram 9 anos de Banco Itaú, nos últimos 5 como gerente geral, com excelentes resultados. Agência sempre no topo, sempre entre as melhores. Eu não conseguia consolidar resultado. Se vocês falarem assim para mim, Bruna, você ganhou alguma premiação que a gente chamava de Agir, né? Não ganhei e não tenho vergonha de dizer que eu não ganhei, mas eu entendo que eu servi como uma excelente tapa-buracos, né? Porque a cada agência que eu ia, a gente conseguia reverter um resultado muito rápido e eu ia mudando de agência em agência. Sim. Então eu recuperava. Quando eu começava a respirar, Bruna, você tem um novo desafio. E eu... Foram 9 anos. 9 anos. Só como gerente geral 5, né? Sim. E cada vez eu ia para uma agência, eles me enganaram direitinho, Te assim. colocavam na furada. Mas eu acreditava, eu falava que legal, eu tô indo para aquela agência que é horrível, né? E ela é maior. Trouxa. Mas enfim, assim, foram anos assim, mas isso me ensinou muito. Mas foi quando eu me dei conta, né? Que eu falei, poxa, e eu olhava muito para este meu gestor, o Márcio. E eu falava assim, gente, se ele é o que ele é, e ele não consegue se tornar superintendente, é porque sabem da capacidade dele, só que jogam isso contra ele. Então, ele sempre ia para as piores regionais. E eu me vi nessa mesma situação. Então, acho que uma chavinha, ela foi mudando ali. Mas eu sou muito, muito grata ao Banco Itaú. Poxa vida. Eles me E forjaram. aí, assim, o que aconteceu? Você começou a abrir sua visão, a olhar outras coisas, ou te procuraram primeiro e depois você falou, poxa, talvez realmente seja a hora de eu mudar, de eu sair daqui? Bi, cara, esse podcast é muito rico, hein? Caraca, meu Deus do céu, acho que eu vou cobrar. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu acho que o Ricardo sabe. Mas eu contei para pouquíssimas pessoas sobre, né? O Banco Itaú foi meu primeiro emprego. Minha mãe foi levar o currículo comigo lá na agência da esquina. É Meu sério, Deus. gente? É sério. Minha mãe não está mais aqui, mas ela fez eu fazer isso. Mas graças a ela, eu fiquei ali no banco e eu entendia que minha vida era ser bancária. Eu me via diretora do banco, né? Eu já andava assim, eu falava, gente, né? Tipo, eu pensava, um dia eu vou ser... Bruna Setúbal. Total. Setúbal não também, né? Desculpa, Meu Deus. Setúbal, mentira. Mentira, você é alto. E eu pensava assim, eu vou ser parte disso. Uhum. E eu tinha, como eu acho que eu fui crescendo muito rápido no banco, eu acho que eu me permiti ter esse objetivo. Então eu sabia que não era um sonho, era um objetivo e ele tinha prazo para isso. Só que quando você é promovida muito cedo, tem o ônus e o bônus, né? Lá tudo é uma política, uma questão de politicagem. Ou você é muito nova, ou você é muito velho, né? Tipo, o Márcio, ele era velho demais já para ser superintendente. Então tem tudo isso. Bianca, respondendo a sua pergunta, eu fui mandada embora do Banco Itaú, né? Da pior forma possível. E ali eu acho que começa uma história onde eu realmente entendi muita coisa, não sobre trabalho, mas sobre pessoas. Uhum. Da pior forma possível. Eu sou um pouquinho doidinha, né? Eu brinco bastante, falo muita besteira, mas eu sou uma pessoa que sempre teve fundamentos éticos muito fortes. Para todo mundo aqui tem algo que é inegociável. Para mim sempre foi a mentira. Isso, a transparência para mim, ela é algo inegociável em todos os setores da minha vida. Então eu sempre entendi que se eu fosse honesta com você,
transparente, por mais que você não gostasse de mim, você ia ver a verdade em mim e ia me retribuir de alguma forma. Assim eu fui, né? Eu fui convidada pelo Márcio, eu estava numa regional, e assim que eu estava voltando de licença maternidade, ele falou assim pra mim, eu tô saindo, e eu já estava acostumada, né? A gente ficava triste, mas, poxa, já era o fluxo. E eu fiquei muito mal, porque de fato foi uma pessoa que me forjou muito. Mas eu falei, poxa, que pena, tudo mais, e ele falou, não, pena não, eu tenho uma proposta. E ele acabou me propondo ir com ele para essa outra regional, onde eu assumiria a maior agência dessa regional dele. Foi um baita de um presente ali naquele momento. Sim. Só que muita coisa mudando na minha vida. Tinha acabado de receber a Bia, né? E eu falei para ele, banco, gente, você geralmente é alocado em bairros próximos do seu CEP, né? Então, eu estava acostumada a andar 10 minutos e já tá lá no meu trabalho. E eu teria que me deslocar para um local um pouco mais longe de onde eu estava. E ele falou assim, eu falei para ele, poxa, como vai ser em dia de rodízio? Ele falou, não tem problema, a gente vai flexibilizar. Então, eu fui para essa agência, primeiro que o mercado bancário, desculpa, né? Mas minha opinião, é um mercado sujo, onde nem todo mundo, a grande maioria, talvez não queira ter o bem. Então, eu cheguei lá, mexi com gente muito grande ali dentro, porque imagina, eu estava assumindo a maior agência, que era a menina dos olhos de muitos outros gerentes gerais que estavam lá há anos. Esperando ali pra... Aquela oportunidade. E ele falou, só que eu preciso de uma pessoa que nem você, Bruna, que cuide de pessoas e não de resultado. E eu aceitei, né, de olhos fechados. Imagina, eu tava indo com o meu chefe ali, com o meu líder preferido, tava assumindo a maior agência. Eu falei, caraca, vambora. Queria sair de casa, né, porque eu tava só amamentando, eu precisava ir embora também, sair ali, cuidar de mim. Só que eu mexi com muita gente. E por que aconteceu isso tudo? Eu, de forma bem resumida, tá, gente? Mas... Não precisa entrar em detalhe, tá? Mas é só para vocês entenderem, né? Que eu acho que isso fala sobre a minha gestão, sobre a forma como eu conduzo ela também. Uma menina, ela tava para ser mandada embora. E ele chegou em mim e falou, Bruna, olha, não tem como segurar a fulaninha, porque realmente ela, né, não tá com resultado, ela já vem vindo dessa forma e a gente decidiu desligar ela na próxima janela. E aquilo me causou uma palpitação, porque eu, um pouquinho, sei lá, 2 anos atrás, anterior, eu tinha recebido uma funcionária que ela estava para ser desligada. E lá você não escolhe teu time, né? Você recebe e tem que agradecer. E aí eu lembro que eu tava com defasagem de funcionários, e aí uma superintendente na época me ligou e falou, olha, eu tenho uma que tá pra ser mandada embora, só que olha só, ela não presta. Ela vai ser mandada embora, ela vai ficar segurando as pontas só daqui uma semana, só que quem vai ter que fazer o desligamento é você. Gente, no primeiro dia que eu sentei e conversei com ela, falei, quero conhecer você. Quem é você? Me conta. Eu falei, essa menina tem alguma coisa. Resumo, assim, ela se tornou a minha melhor vendedora. Ela é uma menina incrível, até hoje a gente tem vínculo. E dali ela só cresceu. Ela tava com um problema de gestão ali, talvez. Era total de gestão, né? Ninguém olhou para ela e tentou entender o que ela precisava. E ali foi meu case de sucesso, né? Que eu costumo dizer. E aí, quando eu olhei para essa situação inversa, né, dessa menina, eu falei, essa menina é boa. Eu tenho consciência que eu não soube fazer gestão dela, que eu não consegui lidar com essa pessoa. Você sentiu na obrigação moral de dar a mesma oportunidade. Exato, Ri, exato. Vou devolver ali. Exato. Vou tentar salvar ela. A questão não é nem salvar, é uma questão de... Ela tem Dá uma chance. Exato. Às vezes foi só uma questão... Eu não consegui, eu tenho que ter consciência. Gestão, elas são os dois lados, né? Eu falei, talvez eu não tenha extraído o melhor dela. Só que eu sabia que a menina era boa. E aí ela tinha acabado de vender o carro, porque ela morava literalmente atravessando a rua. E o marido estava desempregado. E ela vendeu o carro. Aí eu falei, Má... então eu vou avisar ela, porque ela vendeu o carro, senão, né, o deslocamento talvez seja necessário. E ele, muito sábio, ai, Márcio, porque eu não te ouvi. Ele falou assim, aliás, eu não podia ter ouvido mesmo, né, porque senão eu não estaria aqui, gravando podcast. E aí ele falou assim pra mim, não fala pra ela. E eu falei, Márcio, mas ela acabou de vender o carro, eu preciso falar. Ele falou, se eu fosse você, eu não falaria. E eu falei, Dani, se vou seguir meu coração, sempre foi assim, né?
Meu coração diz, vai lá, fala. E eu falei, chamei ela no dia seguinte, em momento nenhum ela soube que ela seria mandada embora. Eu só comuniquei que eu já sabia qual agência ela iria, que era um pouco distante dali. Aham. E o meu único intuito foi, eu não posso deixar essa menina vender o carro pra ela ser pega de surpresa e descobrir que ela precisava dele. E eu comuniquei. Resumo, gente, foi essa menina que pegou ali numa conversa de WhatsApp uma situação que não foi nem comigo, foi com um funcionário meu. E depois de um ano, ela resolveu fazer uma denúncia, que a gente chama de ombudsman, né? E como o meu cargo é de gestão, eles falam que isso se torna quebra de confiança. Gente, o menino não roubou, tá? Inclusive, ele é sobrinho de um dos sócios da instituição, né? Sim. Então, não roubou, ele de fato fez algo ali errado e que, sendo que é muito evidente na conversa que eu não sabia que ele carimbava as aberturas de conta, só que o cargo dele não permitia. Eu não assinava mais, quem assinava eram os meus gerentes de conta. Sim. E ao invés dele pedir para os gerentes de conta, ele mesmo rabiscava, mas gente, ele não tentava forjar assinatura, enfim, mas é errado, né? E aí, por causa dessa conta, que inclusive depois a gente foi descobrir que era uma conta salário, nunca teve fraude nenhuma naquela. O mocinho recebia R$ 981 dentro dessa conta. Mas quebra de confiança, eu tava para receber uma PLR muito alta, e acabou acontecendo. E eu lembro que nesse dia, quando eu voltei para casa, bati o carro, fui encontrar meu esposo, eu acho que a pior situação é você se sentir suja. Era como eu me senti naquele dia. Primeiro que eu nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha vida, né, gente? Foram 9 anos me dedicando para aquela instituição, vestindo a camisa literalmente. E o mais incrível disso tudo é que quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, eu fiz alguma coisa de errado, né? Óbvio que eu fiz para eu estar recebendo isso, eu converso muito com Deus, acredito muito em Deus. Só que eu fiz um retrospecto. Gente, tô longe de ser, né, santa, tô longe de ser Madre Teresa, mas eu comecei a fazer um retrospecto e falei, poxa, pelo contrário, o que eu podia fazer, e inclusive eu acho que eu cresci tão rápido no banco porque eu nunca olhei só pro meu resultado, eu ajudava o colega do lado e era muito genuíno. Sim. Eu queria ajudar o meu gestor. E eu falei, todas as vezes que eu tive oportunidade, eu escolhi fazer o bem, sempre. Então eu tenho certeza, algo bom vai me acontecer, eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. E esse Márcio foi uma das pessoas que mais me ajudou, ele e algumas outras pessoas ali. E eu coloquei um prazo pro Rafa, né? Falei, Rafa, meu esposo, tá, gente? Eu falei assim, olha, eu vou me dar 3 meses para eu voltar a me realocar como gerente geral, porque era a única coisa que eu sabia fazer, teoricamente, né? E esse Márcio foi me ajudando muito a eu entrar em contato com outras pessoas para eu ser realocada. E eu não estava conseguindo ser aprovada, né? E eu não entendia. Eu falava, gente, eu sou boa, né? Poxa, o que tá acontecendo? E um dia ele me liga e ele fala, japonesa. Eu tinha acabado de fazer uma entrevista no Safra. E ele falou, essa daqui você vai ser aprovado. O cara, ele te quer. Foi mais ou menos nessa pegada. E ele falou pra mim, o que você tá falando nessas entrevistas? Aí eu, a verdade. Eu fui mandada embora por isso, isso e isso. Você tá louca? Você é retardada? E, gente, assim, ó, a vida inteira eu ouvi que banco se conversa. Então, o que eu pensava? Você chegar na Bianca e falar pra ela, Bianca, foi por isso, e você for confrontar o que aconteceu, os fatos, você vai ver que eu não menti, que eu sou honesta. Ele falou, japonesa, estão achando que você roubou o banco. Quem que fala esse negócio? Você daí acusa. Você tá maluca? E aí, resumo da ópera, né? Demorou muito mais tempo do que eu imaginei, foram 8 meses. Eu já estava pensando em ser vendedora de loja de roupa, não desmerecendo, né? Mas você queria resolver o seu problema eu preciso financeiro. Trabalhar. Isso, né? Vou fazer o negócio acontecer. E aí a vida, o padrão de vida, ele não cai de imediato. Você tem esperança, né? Você vai mantendo ali algumas coisas. Chegou um momento que eu falei, realmente não dá mais, preciso me realocar. E foi quando eu entrei no LinkedIn e vi lá Prudential do Brasil.
Nunca, obviamente, eu tinha um ex-funcionário que sempre me convidou para vir. Eu brincava com ele, né? Imagina, vou vender seguro. Ah, virar Tá de sacanagem. corretorazinha. Tá de Eu sou sacanagem. gerente geral, né? E assim, E, cara, real, pura vaidade, ego, eu não Sim. posso dizer que não, E mas talvez falta de existia. conhecimento também, Total, né? Bi, total. Primeiro, quem é bancário vai saber o que eu tô dizendo. Acha que não tem vida fora de banco, tá? E aí, eu olhei para aquela realidade e falei, imagina, não vou virar corretorazinha. Só que naquele momento eu estava desesperada, né? Eu falei, não, eu faço o que vocês quiserem, até vender seguro. E, resumo, eu entrei neste mercado não por opção. Foi, na realidade, um desespero. Precisava entrar. Eu tinha uma meta ali muito bem definida. Era passageiro, porque era PJ, então não era CLT, tudo fora daquilo que eu. Só Tá que pra quem acostumada, tava né? fudido, né, gente? Tá tudo Exato, certo na minha exato. cabeça. E eu, pra minha mãe, fica tranquila. Daqui, ó, é só eu estar no mercado de trabalho, daqui 3 meses eu vou voltar pra minha estabilidade, vou voltar a ser CLT. Então, minha mãe já morreu, eu continuo aqui. E eu casei de novo com o segmento, né? Mas permanecer nesse mercado foi literalmente uma escolha minha. E é a escolha que eu vou fazer sempre. Você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Carreira inteira. Carreira Todas as inteira. decisões que você tomou, você faria de novo. Inclusive ter passado pelo banco, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de E Bruna, o dúvidas. que você acha que você tinha na sua cabeça que era vender seguro e o que realmente é vender seguro? O que eu achava. Não posso falar. O que eu achava. Não, você pode falar assim. Nossa! Nenhum episódio disponível no YouTube tem corte da conversa. Cara. Se eu fosse vocês, eu cortava. Não. Porque aí a gente vai virar igual os outros. É A gente só verdade. coloca que é pra maiores de 18 anos. Exatamente. verdade. Na hora que a Bianca sobe o vídeo no YouTube, não é para criança. Ah, Conteúdo legal. não é para Bom. Mas vamos lá. Eu achava que era até. Eu não vou falar vergonhoso, porque seria ridículo da minha parte falar isso, mas eu confesso que quando eu comparei meu cargo gerente geral e vender seguros, eu olhei com desdém para este mercado. Eu só não olhei com mais desdém porque um ex-funcionário meu já estava muito bem nesse ramo e ele ficava toda hora, inclusive falando, ele sabia quanto que eu recebia. Uhum. E eu já sabia que ele estava recebendo muito mais do que eu. Mas eu negligenciei e subestimei demais esse mercado, fato. Só que eu acho que bastou um mês, Bi, para eu. Ali na apresentação que eles fazem, né? A pessoa que me apresentou foi a Márcia, ela já me encantou ali assim de cara com o mercado. Eles sabem encantar muito bem, Prudential sabe encantar muito bem, né? E só que eu achei um pouco lúdico. Mas assim, qualquer coisa ali que eles falassem pra mim já sair da estaca zero já era melhor do que Sim. eu tava, né? Sim. Inclusive eles não sabem sobre essa minha história, vocês que estão sabendo aí. Agora é público. Mas o Gustavo sabe. Que eu falei pra ele, o Gustavo era meu MFB, meu head, né? Eu não consigo mentir, enfim. E aí, eu achava isso, mas acho que bastou um mês pra eu entrar nesse mercado e falar: isso aqui é surreal. Eu não sou nada. E aí eu acho que começa uma inversão de chaves ali na mental muito grande. Que eu falei, cara, eu não sabia porcaria nenhuma. E confesso pra vocês que eu me senti em algum momento burra. Porque no banco eu fazia exatamente aquilo que o sistema dava. Eu não tinha que exercitar a cabeça pra nada. Eu tinha diversas áreas por trás de mim que pensasse. Mas aqui, de frente pra você, eu tinha que ter conteúdo. Então, foi muito bom, porque ali eu me senti desafiada em vários fatores. E quando eu entrei, eu falei, eu não preciso provar pra ninguém que eu sou boa. Eu preciso provar pra mim. Porque naquele momento eu tava destruída. Eu tava achando que eu... Com autoestima super baixa. Super, Bi, porque assim, eu brinco, né? As pessoas, se a minha irmã, ela vai ouvir isso, ela vai entender que eu falo, eu sou maravilhosa, que não sei o quê. A dog? A Dog é maravilhosa. Dog, te amo. Aliás, ela é meu suporte para suportar isso tudo também. E eu sempre achei que foi Deus, que foi sorte, foi um chefe muito bom, que foram as pessoas que eu trabalhei muito boas, nunca eu. Uhum. É louco isso, né? A gente brinca, mas eu nunca achava que era eu quem fazia algo, que eu era boa.
E ali na Prudential, sendo consultora de seguros de vida, eu precisei entender que era eu. E que eu me reconhecer sendo boa, eu não tirava o mérito de ninguém. Você dizer eu sou foda nisso daqui, não tira o mérito de ninguém que tá do seu lado. Você não Sim. diminui ninguém com isso. Sim. Então, pelo contrário, você traz uma corrente de gratidão por todo mundo que passou, boas e não tão boas, que passaram pela sua vida e que te tornou o que Te você é. moldaram. E nesse momento ali que você, recebeu a notícia, desligamento do Itaú, vale ali dos 3 meses você tentando voltar pro mercado, Sim. entrevistas. E o Rafa, meu? Como é que ele tava nessa situação toda? Porque ele é sensacional, né? Um cara nota 10. Sim. Como é que ele reagiu ali no momento? Ele foi distribuir currículo com você? Quando chegou a oportunidade da Prudential, ele ficou ressabiado porque é PJ, não tem os Beneflex que todo mundo adora. Sim. Como é que foi esse momento? Ri, pra quem não sabe, né, eu tô com o Rafa, fizemos 21 anos, eu tenho mais tempo de vida com o Rafael do que sem ele, né? Claro que o todo, né? Eu acho que se tem uma pessoa nesse mundo que me conhece, fora minha mãe, é o Rafael. E eu estabeleci prazos com ele, né? Então era 3 meses para ser gerente geral, vi que não aconteceu, vou mandar para gerente de conta. Aí, só mais um pouquinho, aí não deu, eu falei assistente, e aí a gente foi baixando o nível, né? Mas nível, gente, em relação a cargo, tá? Pelo amor de Salário. Deus, Tá 100% compreendido. E aí, porque eu não sou prepotente não, tá? Só pareço. E aí, eu peguei e fiquei conversando com ele, né? Rafa, olha, é isso, isso e isso. E, gente, sabe o que é mais impressionante? A nossa renda sempre foi conjunta. Nunca existiu renda Bruna e renda Rafa, Sim. né? Literalmente, a nossa conta sempre foi conjunta. E só que a minha renda, ela era a maior da casa. Então, a gente fala que o dele provia ali o nosso dia a dia e o meu era todo o resto, né? Os luxos que a gente gostava. E acreditem, eu vivi um padrão de vida quando bancária que não era nosso, porque tinha um limite, entrava PLR, cobria, então eu usava, né? Enfim, aí o Rafa nunca me pressionou, Ricardo. Nem assim, mas nem em direta, nem em brincadeira, nem num desabafo, né? Em momento de estresse, que às vezes é quando a pessoa solta, mas você não sei o quê. Nunca. E eu acho que foi isso que me deu mais força pra falar. Dane-se, se eu tiver Sim. que vender roupa, se eu tiver que vender coco, se eu tiver que vender. Jequiti. Exato. Para quem não tá familiarizado nesse mercado, essa estrutura familiar, ela é muito importante. É um trabalho muito solitário. Muito. Você fica na rua, evidente que no começo você tem um acompanhamento, né, da sua liderança, vai nos clientes com você, te treinando, mas é você que recebe o não, é Sim. você que volta para casa sem a venda, é você que fica com toda aquela carga emocional. E se você chega em casa e não tem um apoio. parceiro que vai falar assim, meu, só foi um dia ruim, amanhã vai vir sim, amanhã eu tô com você também. E Não chega- tem como dar conta. Não tem como dar Não, conta. não tem. E a gente brinca Definitivamente não tem. em todas as bancadas, né? Mas na maioria delas, quando eu vejo que tem uma oportunidade de trazer esse ponto no momento, eu falo, você quer se divorciar? Esse aqui é o melhor mercado do mundo. Você quer fincar uma continuidade e dar sequência a um ótimo relacionamento com a sua esposa, com seu marido? Esse aqui é o melhor mercado do É mundo. verdade. Tem 2 caminhos. Número 1, para você se divorciar, não fale nada do que está acontecendo, brigue, não deixe a pessoa entender, não compartilhe com ela. Agora, você quer que dê certo? Conte tudo, participe, faça a pessoa entender qual é o seu trabalho e Exato. faça ela virar uma promotora da sua corretora, Exato. que aí vai prosperar. Então, ter isso em casa faz muita diferença. Você ali, na realidade, acho que quando você entra nesse mercado, se não tiver apoio familiar como um todo, né? Eu acho que não é nem o cônjuge principalmente, porque ele tá ali no dia a dia. E eu tive muita sorte, Ri, porque assim, eu sou muito rotineira. Então, eu tava com a Bia muito pequena quando eu entrei.
E a minha sorte foi que as pessoas que me contrataram gostaram muito de mim, porque eu tinha tudo para não ser aprovada, inclusive pela Prudential, porque eu tinha acabado de virar mãe, né, de me tornar mãe. Eles são bem criteriosos com algumas questões. E eu já estava fora do mercado há um tempo, mas eu estava recebendo uma renda, enfim. Então, isso acabou me ajudando para poder Sim. fazer com que eu pudesse entrar no mercado. Mas, de fato, não existe como. E meu pai, ele estava voltando do Japão. Então, neste momento, ele estava indo para dentro da minha casa. E foi ele que me auxiliou muito com a Bia, né? Que para mim, naquele momento, essa rotina dela era Cara, fundamental. tudo foi se encaixando. Tudo, Deus é maravilhoso, assim, Deus é maravilhoso. Quando meu pai falou que estava voltando, né, e ele ia morar na mesma casa que eu e o Rafa, eu pensei, fudeu, meu casamento acabou. Aham. E mal sabia eu que eu estava recebendo a maior bênção naquele momento. Então ele me ajudou muito. E o Rafa, gente, ele é de fato o maior apoiador nisso tudo. Porque quando consultora, na época, eu brinco com os meus, né? Que, pô, eles são um gourmet agora, né? Porque, vou fazer online, no ar-condicionado. Nossa. Eu era raiz, nem podia. Se a Prudential, na época, me pegasse fazendo online, era compliance. Eu era obrigada a Sim. fazer o presencial na rua. E cansou de eu chegar, gente, 11h30 da noite, né? Muito tarde. E ele tá lá, me recebendo bem. E sabe, nunca teve. Poxa, mas você nunca, nunca. Então, aí até hoje, senão acho que eu, né, não teria permanecido ou no casamento ou no negócio, né? Sim, exatamente. E Então, a carreira foi muito vitoriosa como consultora, né? muito, Você foi muito. ali o Best Hooks, né? Que é o primeiro reconhecimento, né? Já é uma É marca um registrada top. da concorrência agora, inclusive, todo mundo que a gente conhece. E a primeira apresentação, quando o cara fala, não, eu sou o Life Planner e o Best Hook. Então, pô, um baita Legal. título. PTC também você PTC. ganhou. Poxa vida, foram 5 anos. 5 anos. 5 anos nesse negócio. É. Qual o maior aprendizado como consultora que você teve? Que maior aprendizado como consultora é que eu acho que é você se empoderar, você descobrir ali, quando consultora, as suas potencialidades, porque de fato o head ele é muito importante, mas não adianta você ter um excelente head se você não consegue utilizar das suas próprias ferramentas, né? Eu acho que eu me ganhei ali, eu acho que eu resgatei a Bruna, né? Eu me descobri como profissional. Não à toa que eu fiquei 5 anos fazendo exatamente a mesma O que era coisa. mais difícil O que era mais difícil? como consultora? Cara, lidar comigo, certeza, assim, óbvio. Eu As acho que frustrações, talvez. não, porque assim, ó, não é só frustração. Você tem, todo mundo tem, né? A nossa mente, ela conversa com você o tempo inteiro. E eu adoro neurociência, sou apaixonada por isso, e eu falo que o nosso cérebro, ele tem a única função que é te proteger, né? Só que nem sempre te protegendo, ele te leva para o melhor caminho. Pelo contrário, muitas vezes ele vai te levar para o pior caminho, né? Que é onde você fica estagnada, frustrada, e você entra nesse ciclo de repetição infernal. Então, eu acho que o mais difícil mesmo foi lidar contra as minhas vozes. Porque o Gu, ele sempre foi. O Gu era meu head, ele sempre foi muito bom processualmente. Ele tinha os hard skills ali, sem igual, né? Ele sabe ler uma planilha como ninguém. Mas a questão do soft skill, acho que até pela forma como ele é. Ele é uma pessoa que, sendo que hoje ele voltou a ser consultor, né? Ele era head e voltou a ser consultor. Por quê? É o melhor dele. Ele Uhum. sabe executar isso muito bem. Ele é aquela pessoa que executa, faz, 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 faz. Então, a pessoa que ela é assim, que não passou por tanta dor, cada um sente a dor de uma forma, né? Sim. Então, eu precisei sozinha me resgatar no momento de baixa. Então, eu falo que eu passei por tudo, pelos melhores momentos e pelos piores momentos. Pelos piores, Não, e eu. isso foi tão fundamental para você executar a posição que Opa! você está hoje. Sim, Porque através do exemplo, do campo, você está falando com propriedade para as pessoas que, né, aceitam o seu convite, as pessoas que você está escolhendo para fazer parte hoje do teu time, sim. né? Nesse tempo de consultor ali, que você estava já há 5 anos,
é evidente que eu tenho quase certeza que você deve ter sido convidada para virar B na Prudential muitas vezes, né? Que é o head hoje aqui na Gorilla, Sim. né? Você lá não tomou a decisão, algum motivo específico? 2, trauma, né, De anterior. ter sido gestora e ter... Isso. Não percebi, tá? Uhum. É assim, eu fui pra Você sentia terapia pra falta poder de entender. liderar. Na realidade, eu tinha um pouquinho de arrepio de pensar no cargo. Sim. Mas indiretamente, gente, quem não tem jeito, né? E o muito legal foi que o Gu, que era o meu head, ele tinha acabado de se tornar head, ele não tinha experiência como líder, e eu tinha 0 de experiência como consultora. Então a gente foi uma união Você liderou ele. perfeita. Não, pelo amor de Deus, liderei ele. De forma alguma. O Gu, inclusive. Foi conhecimento trocado ali. Ele é meu parceiro, assim, até hoje, né? A gente troca muito, ele me ajuda muito até hoje. Eu acho que cada um tem uma forma de liderar, talvez a forma que eu precisasse em alguns aspectos, mas foi o que me forjou, né? Sim. Foi eu ter aprendido ali um pouco na dor. Mas a gente teve essa troca, essa união foi muito boa, porque ele me ajudou demais na execução do negócio. A ponto, às vezes, até de eu me sentir folgada, de eu saber que eu tava sendo folgada. A gente ia pra reunião e falava, você que vai apresentar, tá? Tipo, eu já dava no colo, você tá indo comigo, você que vai apresentar, não sei o quê. Aí, cara, ele fazia com maestria, porque ele é bom, ele é bom. E só que é isso, infelizmente, eu tinha essa dor e eu não sabia que era. E eu acho que o ponto principal, cara, como consultora aqui, a gente, né, já foi. Você depender de você. Nossa. Ai, delícia. É muito bom. Não, é real, muito é real bom. mesmo. É muito bom. É real. E a liderança. A previsibilidade, ela é outra, né? Porque você só depende de você. Exato. Putz, essa semana eu quero ganhar tantos mil reais. Exato. Eu tenho que fazer isso. Eu lembro que eu falava assim, eu não gostava, como uma consultora raiz, né? Eu odiava fazer a porra da Befone. Aí eu pensava assim, se eu não fizer um carro que eu tô deixando na merda do escritório aqui, Exato. todas as vezes. Então, eu sempre fui apaixonada por carro. E aí eu usava essa analogia comigo, ou é uma viagem que eu tô deixando, ou alguma coisa do gênero. Então, toda vez que eu quero fazer uma viagem, poxa, quero ir pro Tauá, quero ir pro Bourbon. A gente sabe que não é barato, né? É só vender mais essa semana. Eu virava pro Rafa e falava, dá. Ele não dá. Dá. E eu, dá. Exato. A gente fazia acontecer. Em 2 pontos que agora, eu acho... como líder, não dá. Não dá. Você reza. Você reza, pede a Deus. São 2 pontos que eu vejo dessa última conversa aqui. Se você projetar no seu líder, ele vai satisfazer todos os seus anseios em aprendizado, gestão, você está se iludindo. Total. Porque o seu líder é um ser humano também e ele não tem todas as capacidades possíveis para atender a demanda que você não tem. Ou para enxergar, né, Ri? Perfeito. Porque às vezes nem você sabe, por que teu líder ele tem que saber? Perfeitamente, tem esse ponto. E a segunda é a carreira da parte difícil, que é pegar o telefone e ligar para o cliente. Ela está composta naquelas atividades que você não gosta de fazer e você tem que fazer para ter sucesso. Como todas as outras, todos os tudo outros na vida, cargos. né? Que você manda seu filho escovar o dente. Então, Exato, tomar essa banho. questão de, poxa vida, Gente, só vou fazer o que eu gosto. Eu vou falar, ela não gosta de Só vou fazer o que eu gosto, vou encontrar um trabalho que eu só faço atividades, só tenho coisas fabulosas para fazer. É ilusão. Sim. É loucura da sua cabeça, isso não existe. E a carreira do consultor, ele tem, sim, muitas vezes, talvez na maioria do tempo, funções ordinárias. Que é você prospectar cliente, fazer ligações, mandar um invite para o cliente, para chumbar ali na agenda dele, o dia, o horário, o endereço. É você ser recebido com desdém, muitas vezes, porque se eu negligenciava, né? São funções ordinárias. Mas se você fizer todas de uma forma organizada, você chega no extraordinário, que é o sim do cliente. Eu acho que o principal, Ri, assim, o que eu penso, né, que é uma coisa que eu venho trabalhando muito na Merak, como você escolhe pensar sobre as situações, né? Eu não gosto da Befone. Eu não gosto de pegar recomendação. Recomendação é uma dor gigante, a gente sabe disso nesse mercado. E aí você fala assim, cara, ok, né? Não gosto.
Mas não gostar e não executar são coisas distintas, porque eu posso não gostar de algumas coisas, mas eu lido com elas e eu Exato. trabalho em cima delas. O problema é quando você não gosta e você não executa. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, quando eu trago assim pra eles, eu falo, cara, você não gosta daquilo que vai te facilitar chegar naquele resultado, então você gosta do caminho mais difícil. Tá tudo certo? Mas a gente precisa entender. Então, ressignificar Exato. é muito importante. Gente, ressignifica em tudo. Relações, pessoas, situações. Que a sua vida ela vai se tornar muito mais leve do que ela realmente do que a gente, porque muitas vezes é o peso que a gente coloca em cima de uma situação, é como eu olho aquela situação. Se você ressignifica aquilo, por pior que ela seja, Sim. eu posso estar vivendo uma situação ruim e olhar, cara, preciso aprender. Eu posso lidar com uma pessoa que ela não é tão gostosa de lidar e falar, algum aprendizado eu tô tirando isso daqui, tô me fortalecendo. Foi assim a vida inteira. Sim. E assim é com a recomendação, não gosto. Mas se você sabe que esse é o caminho mais fácil de você chegar No naquela. outro cliente. Sim. Exato. Você gosta do dinheiro? Com Você certeza. gosta do padrão de vida que você tem hoje? Do que você está construindo? Isso faz parte. Tava Não, conversando. e a vida é assim, né? Você não precisa adorar tudo, né? Nem dá Você pra tem adorar que, tudo. você tem que Né? entender que são coisas necessárias, né? Exato. É o que a gente faz todo dia. Eu vou fazer ginástica, vou... Perfeito. Você não fala, gente, nossa, que demais, eu vou lá na Ai, que academia. legal! Vou Exato. suar na minha legging. Exato. Então, a gente faz o que tem que ser feito, né? A vida de adulto é assim, né? A vida de adulto é assim, a gente vai ensinando para as crianças desde cedo. A gente tem que fazer o que precisa ser O feito. que precisa ser. Entendeu? Tem os momentos de lazer, maravilhoso, mas se a gente deixar de fazer tudo que a gente não gosta, Sim, a gente vai passar o dia deitado vendo série. exato. E olhe lá. Engordando, né? No final das Exato. contas, a gente ia morrer mórbido. E a sua rotina hoje dentro de casa? Antes da gente entrar no tema Merak, mas a sua rotina hoje, como é que tá? Você, o Rafa, colégio, Bia, Rafa, emprego novo, né? Como é que tá essa rotina aí? Tá assim. Não sei ainda. Fora do Instagram, a vida tá como? Cara, uma bagunça, mas uma bagunça boa, cara, porque é isso, ressignificar, né? Eu tô muito mais cansada, eu tive que reorganizar algumas questões, eu tenho consultores fora, então eu também tenho que me organizar dentro dessa rotina, programar viagens para fora de São Paulo. Não é fácil, mas o que eu falo? Se eu estou tendo que fazer todo esse movimento, é porque a gente tem para onde trabalhar, a gente tem pessoas para gerir, a gente tem dinheiro para entrar no final do mês, a Bia tem uma escola para ir, e a gente tem passeios para fazer. Olha que legal, né? Então. Viagens. Ai, para. É meu ponto fraco, gente. Viagem é meu fraco. Melhor a gente não falar ô, de Bru, viagem. como é que foi essa virada de consultora para líder, para head? Ela aconteceu naturalmente, eu acho que é isso. Eu acho que eu fui negando este meu propósito durante. O pessoal fala, propósito, coisa chata. É chato, mas é propósito, gente. E eu. E engraçado que em algum momento eu tive problema com o Gu, de eu ficar chateada com ele e não entender por que eu tô tão chateada com ele. E foi, eu acho que quando ele meio que me deixou de escanteio, não permitindo, ele falou, foca no teu trabalho, o que um líder faz, né? Foca no teu trabalho e não se preocupa com essas questões aqui de problemas de outros consultores, que eu me envolvia muito, né? Todo mundo sempre me conheceu por adorar resolver um probleminha. E eu acho que quando ele fez isso, ele tirou de mim algo muito importante, que era fazer gestão. Cuidar dos outros. Cuidar dos outros, mesmo que de forma indireta, né? Sim. E eu acho que foi esse processo de eu entender por que eu ficava chateada, por que eu mudei tanto com ele, sendo que ele continuava a mesma pessoa, me ajudando muito, sendo muito parceiro. Então, até eu entender isso e entender que eu estava mais motivada para ir para o escritório, ficar na cozinha, ouvindo lamentações dos consultores, bolando estratégia, tentando motivar eles, do que de fazer exatamente o meu trabalho. Então, recebi, inclusive eu tava para me tornar head, MFB lá, né, na Prudential, mas aí a Dani, né, Dani conversou Aí o fator comigo. aconteceu. O fator Daniela. Porque Daniela Mingatos, exato. Que já tinha acontecido lá atrás, né? Eu fui para enganar ela, porque a minha intenção, quando a Dani me chamou,
Eu tinha zero de intenção de vir para concorrente. Primeiro que você sofre uma lavagem cerebral, né? Imagina, MetLife, quem é MetLife? Exato. E aí, quando ela foi conversar comigo, eu falei, quer saber, network, né? Eu já tinha aprendido ligeiraça. Falei, vou fazer lá, a mulher gostar de Nunca mim. negue um convite para conhecer uma oportunidade. Exato. E aí, o que eu pensava? Assim, a Dani, eu sempre ouvi, mesmo na concorrência, sempre ouvi falar muito da Dani. Então, eu tinha que conhecer essa mulher. Falei, vou fazer ela gostar de mim, né? Quem sabe, um dia se Aí que mora o precisar, tal. perigo. Exato. E acontece que quem saiu de lá apaixonada por ela fui eu. Não tinha. Ali eu realmente me identifiquei no sentido de entender que existia uma gestão humanizada. Que ela criou campeões através de uma gestão transparente, sabe, com verdade, sendo ela. Só que, de fato, eu ainda não estava preparado. Eu estava muito no auge ali da minha carreira. Então, acho que foi onde eu estava bem consolidada, estava muito bem. Então, financeiramente, o movimento não fazia muito sentido. Mas acho que foi no tempo de Deus, né? Que eu precisava passar por mais algumas coisas que dali eu comecei a ter uma queda. Sim. E eu acho que foi quando eu me recuperei, que eu me vi numa situação de falar, cara, eu passei por aquilo, consegui superar aquilo. Foi quando eu comecei a estudar a possibilidade de me tornar head lá. E Deus é tão maravilhoso, né? Que aí as coisas, elas acontecem. A Dani, numa mensagem de Instagram, começou o namoro. E eu falei, eu vou entender mais, né? E aí foi... Esse ponto que você disse sobre estar no momento, as coisas, o universo se alinhar ali e tudo mais, isso é frase de filme, eu quero até assistir o 2 desse filme, não é frase minha, mas o líder não procura liderar, ele é convocado. Então, o líder que fica procurando a todo tempo ser líder, ele nunca é, cara. Uhum. Agora, quando você é convocado, quando as pessoas veem em você essa função, Sim. E resgatando aqui, estou trazendo na minha memória os campeões da própria MetLife, da Prudential, foi exatamente o que aconteceu com eles. Sim. Eles foram ali, né, se moldando, aprendendo, fazendo o caminho, convencidos que eles têm perfil para ser líder, e a gente nasceu uma da sua barriga, né? Tá no primeiro mês agora, como head agora na Gorila. A Babi, e ela, puta, quando começou não sabia se tinha perfil, com 10 meses viu que, pô, isso aqui eu quero pra minha vida, mas a gente já vê lá na frente, né, quem tem o negócio, e é muito bom ver isso acontecendo aqui na nossa empresa, né? Uhum. São 2 anos, vou fazer 2 anos agora, no meio do ano, e aí nasceu a Merak. E é diferente, né? Porque, assim, você falou que antes você não escolhia seus liderados. Não. E aí agora mudou um pouco. Mudou total. Então, tem essa diferença, né? Acho que deve Muito ter bom. outras diferenças. Mas agora você escolhe a sua equipe, você tem uma relação muito mais próxima, né? Não tenha dúvida, e muito mais desafiadora. Não que não fosse fácil lá, mas é bem diferente, gente. Aqui a gente joga outro nível, desde consultor a head. Você tem que saber jogar, né? Você deu o troco, porque a tua 01 você tirou do Itaú com 15 anos de carreira. Exato, 15 anos. Você sentiu que você se vingou? Não, pior é que não, mas eu senti que eu finalmente poderia estar fazendo por ela o que aconteceu comigo, né? Só que dessa vez como eu disse, por escolha, né? Uhum. Quando eu decidi casar de novo com esse segmento, só que agora dependendo de outras pessoas, eu falo, ou você é muito retardada, que eu sou um pouquinho, mas ou você acredita muito nesse negócio. Então eu acredito demais nisso daqui. E a Nick não é nem 01, é minha 06, né? Que eu brinco que ela e a Day ali, cada uma tem... Um espaço Isso, carinhoso. elas são meio, né? Ela literalmente, e ela vem exatamente com essa percepção que eu tenho. A pessoa que ela é gestora, vai ser gestora sempre. A Nilena, ela é uma líder, e ela sabe disso. Ela é líder nata. Exato, e ela pode hoje não executar, receber o cargo, né, para o cargo, mas ela executa de forma indireta o tempo inteiro. Sim. E então e nós duas somos muito parecidas nesse sentido. E eu acho que inclusive ontem a gente teve o Day Off Merak, né?
terça-feira, gente. A gente é chique demais. Muito maluco. É, retardada. Mas eu até cito sobre isso. Ela entregou para o meu time o meu verdadeiro DNA. Eu acho que a importância do 01, ela é fundamental, porque ela é a pessoa que vai dar o tom para todo o resto, né? Então, quando você fala, Bru, você que escolhe, total. Hoje, eu sou muito criteriosa. Eu falo que Deus pode não ter me dado muitos dons, mas ele me deu um que eu dificilmente erro. Eu tenho um tino, eu tenho um cheiro muito bom para sentir pessoas. E não é que você não preste, você não presta para mim. No sentido de, você pode ser a pessoa mais competente do mundo, mas as competências que eu preciso, talvez você não E quais tenha. são? Bi, acho que a principal é ver uma pessoa boa. Eu sei que é um Tipo pouco... santo bater, assim? Santo bater. Eu acredito muito em energia, né, nessas coisas, mas eu acho que uma pessoa que ela é do bem, uma pessoa que ela é boa na vida como pessoa, ela vai ser um excelente profissional, se ela quiser. Porque eu entendo que o bom profissional são o tal dos hard skills que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Mas o soft você não treina muito. Não tem como você treinar, ser Não uma treina pessoa caráter, boa. Exato. Lealdade, não dá. Exato. Então, se eu vejo em você uma pessoa que tem gratidão pelas coisas que você passou na sua vida, você tem gratidão pelos seus pais, gratidão pela sua família, até pelos tombos que você tomou, cara, você já, sei lá, 60%, 70% do caminho já tá bem encaminhado. E Meraki, o que significa Meraki? Meraki, todo mundo acha que é uma palavra que vem de origem japonesa, né? Temaki, Meraki e tal. É pessoal meio besta, né? Mas... Pessoal, né? Mas a Meraki é uma palavra que vem de origem grega. E quando eu entrei nesse negócio, eu pensei em vários nomes, né? Facção Team... Mentira. Yakuza. Yakuza. Não, eu tô brincando. Eu pensei em vários nomes, mas tinha que ser um que tocasse. E eu até falei para um dos meus consultores hoje, né, numa mensagem que eu mandei, sempre escute o teu coração, porque a tua cabeça são as suas crenças, é o que alguém te disse, é uma opinião trocada, você mesmo tentando conversar com você, mas o seu coração é Deus. Meraki significa? É sobre colocar a alma em tudo que você faz. Nossa, Meraki significa... Exato. É sobre colocar a alma em tudo que você faz. E eu acredito muito nisso. No dia, por que eu vim pra cá? Não foi, claro, a MetLife a maior do mundo, mas não foi isso que realmente me trouxe. Foi meu coração ter sentido que eu tinha que estar aqui. Quando eu conversei com a Dani, meu coração pulsava, eu lembro dele ali sentado, tinha mais uma outra pessoa. E meu coração pulsou e é muito doido. Gente, eu juro por Deus, eu acho que nem uma semana depois que eu já tava meio que certa de vir pra cá, eu recebi uma baita de uma proposta. Uma baita de uma proposta CLT. E uma baita. E aí, eu lembro que eu fiz o caminho inteiro voltando pra casa dessa entrevista que eu tive, desse bate-papo, pensando, como eu vou falar pro Rafael que eu não quero? Que ele vai me chamar de doida, né? E quando eu conversei com ele, eu não pude mentir, a gente joga muito aberto um com o outro. Ele falou pra mim, Bruna... Ele falou, se você veio o caminho inteiro pensando me dizer, o que você quer? Você não quer ouvir minha opinião. Você já decidiu. Exato. Mais uma vez o apoio do Rafael Não na tenha sua dúvida, decisão, né? Não tenha dúvida. Mais uma vez. Exato. Que legal, cara. E, Bruna, eu queria saber, né, você como líder, qual a diferença para você de um consultor campeão e de um consultor que não consegue chegar lá? Mentalidade, primeira coisa. Eu acho que a cabeça é o principal ponto. Ninguém se torna campeão. Eu acho que você decide ser campeão. Eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas eu acho que todo campeão, ele decidiu ser campeão. Ele não tava lá tropeçando, Ganhou. Ganhei, mano, virei campeão. Para, trouxa, não é assim que funciona, né? Se fosse... Eu diria que é impossível. Não dá. Então, eu acho que primeiro você decide ser campeão. Depois que você decide ser campeão, isso já tá muito enraizado ali dentro. E aí você procura
metodologias, você procura estratégia, você procura executar para que isso aconteça. Aí se torna um objetivo. Eu acho que esse é o principal diferencial. E Tá na essa cabeça. decisão do campeão, de você decidir ser campeão, ela tem várias caixinhas de decisões e que você precisa tomar diariamente. Então, caiu uma reunião, eu tenho que estar decidido, eu sou decidido a ser campeão, eu estou decidido a pegar o telefone e ligar É disciplina, né? para repor essa reunião que eu perdi. Porque essa reunião que eu perdi faz parte do meu planejamento para ser campeão. E uma coisa que hoje, isso é abertamente, todo mundo que trabalha conosco sabe que eu não tenho muito rodeios com as palavras, nunca. Zero. Não tenho mesmo, mas também carrego a consciência tranquila de nunca ter ofendido ninguém Não tem. por não ter rodeios, por ter ido sempre direto ao ponto. Sim. Quando eu vejo que é o dia, por exemplo, da gente organizar nossa agenda e nós não estamos fazendo isso, é visível que vai dar errado o negócio do cara. Uhum. É visível. Quando eu vejo um consultor que naquele horário ali, que ele deveria estar focado no negócio dele, ele está fazendo qualquer outra coisa, e se ele fosse CLT ele não poderia estar fazendo, ele está tomando a decisão de não ganhar, de não vencer, de não ir para frente, de não prosperar. Ele está negando o que ele sentou na mesa conosco, apertou a nossa mão e disse: eu vou ser diferente. Ele tá abrindo mão por ele. Eu falo muito isso. As pessoas, quando chegam aqui, elas não estão. Não é que elas estão abrindo mão do que ela combinou com a gente. Elas abrem mão do que ela combinou com a própria família dela, com ela. O CLT, ele às vezes as pessoas trabalham muito mais pros outros. Cara, é surreal. E eu, tá? Eu tô falando porque eu fui essa pessoa. Deu em algum momento pensar, mas caramba, eu no banco me desdobrava. Quantas e quantas vezes eu ficava. Gente, expediente bancário é uma coisa, rotina de bancário é outra. Exato. Então, cansei de ficar até 8 e pouco da noite lá, abrindo conta, gerando leads, negócios e tudo mais, fazendo até telemarketing. Então, você trabalha muito mais. E aí você tá no negócio que é seu, que você vai receber, mas não, eu negocio. Por quê? É louco, mas a gente pode falhar pra gente, a gente pode abrir mão pra gente, mas pros outros não. Né? Muito doido isso machuca. Isso é a parte que ela não me tira do eixo, mas eu fico chateado, porque eu falo, cara, será que essa pessoa ainda não conseguiu? Só depende dele, né? Ele tem um contrato, uma multinacional, que nem sabe que ele existe, mas ele tá lá com aquele contrato. E tem a chance de validar tudo que tá escrito ali. É dele, ninguém vai tirar. Sim. E ele negligencia o processo. Não, e acho que pior, né, Ri? É você olhar para aquela pessoa e saber, porque a nossa expertise, a gente já consegue fazer uma leitura. Sendo que quando entra consultor ali, que eu falo pro Ri, a gente brinca, né, bastante, Ricardo, sei não, sei não, né, tem que estar vendo direitinho. A gente já se surpreendeu positivamente e negativamente. Da pessoa falar assim, esse cara aí, essa moça... Perfil vai ser campeão. Vai ser campeão. Vixe. Mas aí entram outros fatores, né? Psicológico, enfim, tem muita coisa. Mas eu acho que o fato principal, a dor maior é você saber aonde aquela pessoa... Porque, potencial, né? Potencial, porque é isso. Performance e potencial são coisas distintas, né? Sim. Então eu posso olhar para performance e ser uma coisa, mas poxa, eu sei que o potencial dele é muito maior. Cara, isso dói. Isso dói muito. E para você exigir que ele chegue a esse potencial, você tem que fazer uma escolha. Ser a líder, parceira, legal, né? Tutuzinha, tal. Não é minha cara. Ou ser aquela líder que fala assim, talvez ele nem goste tanto de mim no final do dia. Mas em algum momento ele vai olhar para mim com gratidão e vai falar, ela me forjou, ela me ajudou. Eu acho que esse é o principal papel do líder. Você durante o dia lidar com muitas pessoas diferentes. Muitas. O telefone não para. Pessoal do seu time, cada um é de um jeitinho. De um jeitinho. Né? E a gente vai aprendendo junto a lidar com eles, né? Na gestão. E você tem que estar frequentemente se capacitando para poder entregar o que eles precisam, não o que eles querem. Exato. Né? É coisa diferente. Como é que você vem fazendo para se desenvolver? Para entregar para eles o que eles precisam, o que eles querem. Não, peraí, o que eles precisam. O que eles precisam. Exato. Acho que primeiro ponto, Ri,
Você ter muita profundidade com todos. Todos. Eu preciso entender quem é a Bianca na essência para eu saber qual ferramenta eu vou usar. O que que eu posso fazer por Isso ela. já é uma proposta de trabalho? Ah, eu quero, hein? Oi, Bia, sou legal. Exatamente isso. Você tem que olhar com profundidade para a pessoa para eu entender como explorar o melhor dela, né? E eu acho que esse é um principal ponto. Eu não gosto de ler, desculpa, tô mentindo. Não gosto de ler, mas eu procuro, e quando a leitura, ela me é interessante, eu como livro, assim, em questão de 3 dias. Sim. Então, eu procuro ler livros muito associados a essa questão de neurociências, neurovendas e tudo mais, comportamento humano, que é a base da minha gestão, acho que está no comportamento humano. E o terceiro ponto, eu senti a necessidade de ser melhor. E como que eu busquei? Fazendo uma pós-graduação. Então, eu busquei uma pós voltada para gestão de pessoas. E assim, gente, é muito legal, porque eu até estava comentando com o Rafa ontem. Ontem mesmo estava falando para ele sobre isso. Eu falei assim, cara, eu conversei com uma pessoa, um coach muito legal, o Rê, esposo da Marília, inclusive. E ele foi me fazendo algumas perguntas, eu falei pra ele, e se eu te disser que grande parte do que ele falou que deveria ser feito, eu já executo? Só que de uma forma burra, intuitiva, vai. Intuitiva. Sem perceber, eu faço as coisas que precisam ser Feeling. feitas. Exato. Mas sem seguir a cartilha, né? Você já faz. Exato. E se eu fizer, então, cara, você voa. E Bru, uma pergunta. Acho que já estamos tendo que finalizar. Seus planos, porque você já falou, você é super regrada, então com certeza você tem planos, viagens, ganhar mais um campeonato. Quais são seus próximos planos, assim? Eu quero muito o campeonato, só que é bem aquilo que eu falei sobre decidir ser campeão. Hoje eu não decido ser campeã porque eu também tenho que olhar para dentro e entender o meu cenário. Para eu chegar a ser campeã, eu preciso estruturar melhor meu time, captação, me estruturar melhor, né? Eu acho que esse é o principal. Antes de estruturar eles, eu preciso me estruturar. Mas a construção do campeonato vai ser feita esse ano. Exato. É literalmente a construção, porque é isso. Acho que o campeonato eu vou decidir. Muito provavelmente no ano que vem. Mas este ano é a construção do campeonato. Esse ano, sem sombra de dúvidas, estaremos em Barcelona. Não é uma opção, é um objetivo. A gente vai alcançar. E eu tenho certeza que com o time hoje, e assim, o nosso escritório, ele é abençoado de pessoas. As pessoas lá são diferentes. E não é porque é o meu time, mas quando eu olho para cada pessoa, ontem a gente estava nessa reunião que eu pude reunir todos ali, eu falo, de fato, a Merak, ela é diferente. Ela é muito diferente. Se eu souber, se eu tiver discernimento para trabalhar com cada um deles, e principalmente eles me permitirem fazer esse trabalho, porque depende deles também, abrirem o coração e a mente para que isso aconteça, eu tô criando um exército. Talvez a gente viva um momento hoje que 2 anos e 4 meses agora a gente nunca tenha vivido. Não tem ninguém ali que eu olhe e fale, não gostaria que essa pessoa não estivesse aqui. Não tem. Porque essa pessoa não tá alinhada com os nossos valores, com os nossos princípios, com coisas que a gente acredita que podem nos levar adiante, além. Sim. E o que as Meraks e os Meraks podem esperar de você para esse ano agora de 2024? Eu acho que eu ia falar o melhor, mas acho que o melhor é muito vago. Eu acho que o que eles podem esperar é muito empenho. Eu tô muito focada, eu tô muito determinada, eu tô muito decidida. Só que para eu chegar onde eu quero, eu preciso fazer com que cada um deles seja o seu melhor, né? Extraia o melhor potencial de cada um. Eles podem sim, sempre tiveram o meu melhor, não tenha dúvida. Até quando eu erro, eu estou dando o meu melhor. A questão é que às vezes a gente escolhe errado, né? A gente não tem como pensar pela cabeça do outro. Mas, sem sombra de dúvidas, eles podem esperar muita determinação, muito esforço, e eu vou lutar. E sempre foi assim, quem me dá a mão, eu não solto. E vocês vão ver. Aguarde. Estamos vendo. Ô, Bru, e quem tá assistindo agora esse meu e tá pensando, meu sonho, quero muito trabalhar com a Bruna. Vem trabalhar comigo. Eu sou muito legal.
Olha como ela é difícil. Ai, sou muito... Mas não, Ri, eu sou difícil sim, porque Não, pra te se... conquistar é difícil. Não, é fácil, eu sou fácil. Nesse sentido, eu sou fácil, mas é no sentido de, se ali no feeling eu entender que não é teu momento, cara, não vai ser, Mas o né? que ela precisa fazer? Procura a Gorila, falar e assistir o podcast, quero muito tentar, porque a gente sabe, tem todo um processo, não é Sim. só querer. Sim. Mas Hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma esteira, né? Eu tenho pessoas que querem muito entrar, e é isso. Acho que até com o olhar deles, com a expertise dele, eles acabam me ajudando. Aí a gente ser muito. Hoje eu não tenho limitação, posso colocar quantas pessoas eu quiser lá. Só que a gente decidiu colocar um de cada vez. e dentro do que você procura. Exato, né? dos meus objetivos também, até para eu poder me dedicar melhor para cada um com profundidade. Acho que é aí que mora, que é onde a Sim. gente ganha o jogo. Então, é só procurar na Gorila. Hoje eu não tenho ainda um perfil Tem seu profissional. LinkedIn. Tenho meu LinkedIn, Bruna M. Soyoshi, EMY. Não é M, né? E o próprio podcast, né? Então, vou ficar muito Importante. feliz em receber. Importante. E também bancários, né, que queiram tirar dúvida. Acho que a gente tem Se vocês quiserem que eu te salve, eu salvo. A gente tem uma... Hoje, coincidentemente, né, a própria Dani, 7 anos de Citibank, você, 9 anos de Itaú, a Nilena, 15 anos de Itaú. Marília. Marília, quantos anos de banco? São bons anos, viu? Que pergunta difícil. Não lembro Não agora de lembro. cabeça. Mas são bons Bastante, anos também. bastante. Ela veio do Safra. Então, são vários profissionais que, em algum momento, passaram por coisas que você passou Não lá tenha dentro da dúvida. Se instituição. identificaram até com essas... E tem mega perfil para atuar nesse negócio, Sim. mas tem medo de perder o convênio, o vale transporte, o vale Essas refeição, pessoas não fazem ideia, e não das fazem possibilidades ideia. financeiras. Que E eu, em toda conversa que eu tenho, eu falo, se não fosse bom, porque vir para cá é uma situação, permanecer aqui é outra. Exato. Então, se não fosse bom e não valesse a pena para uma gerente geral estar aqui, Exato. Acho que a gente precisa depois marcar uma segunda rodada, que acho que dá pra gente falar desse tema ai, eu vou amar. com tranquilidade, né? Falar sobre vou amar. esse mercado bancário, mudança Sim. de carreira, né? Transição. Mas adorei. Eu Adorei também. hoje. Eu Hora também. Passou muito voando. rápido. Passou voando. Obrigado. Eu nem passei tanto mico. Obrigada. O pessoal, a partir de 12 já pode assistir. Tá. Eu Não, acho. pode ser no YouTube. Ao vivo no escritório, talvez não. É melhor. É melhor não. não. Pessoal, muito obrigado. A gente acabou de gravar agora o nosso 5º episódio do podcast Tô Seguro. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa carreira, como se você tem oportunidade e perfil para atuar no mercado financeiro de seguro de vida, acesse a rede social do Tô Seguro, da Gorila, fale conosco e vamos analisar se você tem perfil. Conta com a gente.